A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje o Senhor novamente preparou para que eu pudesse vir gravar. Eu pensei que eu não ia gravar hoje, mas o Senhor mandou e aqui estou. Amém? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para cumprir com o Senhor. Igreja, antes de eu passar aquilo a qual o Senhor, através do seu Espírito Santo, me entregou enquanto eu estava na madrugada com a cara no pó, eu quero dizer para os irmãos que esse é o único canal que eu tenho aqui no YouTube. Né? É o único canal que eu tenho, porque apareceu um montão de Ruth aí, entendeu? Esse é o único canal que eu tenho aqui no YouTube, amém, irmãos? Eu já falei para os irmãos que eu não me apresento como missionária, como diaconisa, como, sabe lá, pastora. Eu me apresento somente como a irmã Ruth. A irmã Ruth vivendo a sã doutrina. Eu expliquei aos irmãos que o primeiro canal foi caído, porque nós que pregamos doutrina, santidade, renúncia, vamos ter essas pelejas. E eu sei que é tudo permissão do Senhor, amém? É tudo permissão do Senhor. Foi o que eu falei para os irmãos no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, posterior. Eu falei aos irmãos que se assim o Senhor vê graça e me devolver o canal que foi derrubado, amém. Mas se Ele não vê graça, amém também, eu vou seguir aqui neste canal. Se o Senhor me vê graça e me dá o primeiro canal, a gente vai ficar com os 2 canais, e aí eu gostaria de colocar os relatos em espanhol, que eu estou com essa pendência com o Senhor. Né? Os irmãos sabem que eu estou organizando várias coisas aqui da minha vida depois do meu retorno de missão, amém, Igreja do Senhor? Mas esse é o único canal que eu não tenho rede social para os irmãos me seguirem. A única rede social eu vou usar desse jeito, que eu estou usando para me manter comunicado com os irmãos, para me assessorar os irmãos, é o Telegram. É só por lá que eu tenho o Telegram, e alguns mandam no WhatsApp para mim. E tem irmãos que falam, não tem WhatsApp, não tem um Telegram, não tem não sei o que, então manda e-mail, amém? Tem um e-mail também que os irmãos podem entrar em contato comigo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém, Igreja do Senhor. Os irmãos sabem que eu sou da doutrina, eu vivo doutrina, né? Eu não vou colocar sal na doutrina quando Jesus mandou colocar sal na doutrina. Eu me baseio pela palavra de Deus, eu prego aquilo que está na palavra de Deus. Obviamente o Senhor vê graça em revelar algumas coisas dos mistérios do mundo espiritual, não somente para mim, mas para outros irmãos que estão nesta plataforma. É tudo pela graça imerecida na minha vida, e eu creio também que na vida dos irmãos, porque ninguém nessa terra é merecedor e digno de ter experiência com Deus. Ninguém nessa terra é melhor que ninguém diante de Jesus. Às vezes a pessoa pode estar até já saindo da posição, e o Senhor assim dá uma experiência para ver se a pessoa volta na posição, sabe? Então, dons não salva, experiência com o Senhor não salva, Igreja do Senhor. Eu sempre falo aos irmãos isso, o que eu faço aqui mediante ao Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, é encorajar os irmãos, buscar a face do Senhor, buscar a reserva para os seus vasos, não estar na cobertura espiritual de B, de C, nem da irmã Ruth. Por isso eu falo aos irmãos que este canal é somente um cumprimento para a vida espiritual dos irmãos. Então tudo aquilo, igreja, até onde o Senhor me permite, né? Porque até onde o Senhor permite, eu passo para os irmãos sem nenhum problema. As visões, as revelações, as experiências, algumas o Senhor não me permite trazer, ainda mais quando envolve ministérios muito grandes, envolve pessoas famosas, envolve pessoas conhecidas. Então, a intenção não é trazer escândalo, a intenção não é trazer deboche, a intenção não é trazer desrespeito a outro irmão, a intenção é abrir olhos, trazer avivamento, para nós vermos aonde está o Espírito Santo de Deus, aonde não está. A palavra de Deus vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore, então nós conhecemos os frutos. Então eu falo tantas coisas, eu abordo tantos assuntos aqui, que eu gosto de fazer, direcionado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na terra para isso, né? E o Senhor me dá o tema da palavra, o tema das campanhas, o tema das vigílias, aleluia, glória a Deus, o tema aqui para que eu possa abordar, porque é o Espírito Santo de Deus que sabe o que a igreja está precisando escutar. É o Espírito Santo de Deus que sonda os corações do homem. Então eu não gosto de fazer nada que no meu eu, na minha carne, não gosto, porque foi assim que o Espírito Santo me educou, foi assim que Jesus me ensinou, foi assim. Eu preciso do alvará dele para todas as decisões que eu tomo neste canal.
para todas as decisões, para as campanhas, para as vigílias. E eu aprendi que as coisas do Senhor são com ordem, decência. Tem que haver uma organização, tem que haver uma devoção, tem que haver excelência. Eu aprendi assim com o meu Senhor e eu quero fazer assim. Porque nós não queremos falhar, eu não quero falhar, você não quer falhar, nós queremos sempre dar o melhor para o Senhor. Muitos aí, mediante as visões e revelações que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me dá, dão 90% para o mundo e 10% para o Senhor. Ou às vezes dão 99% para o mundo e 1% para Deus. Ando mais na conformidade do mundo do que andar na conformidade, na vontade de Deus, vou dizer desta maneira. E eles querem receber as coisas que vêm do alto, sabe? Então, eu aprendi e venho aprendendo todo dia com o Senhor que se eu quero mais, eu tenho que dar mais para Ele. Eu tenho que dar mais tempo, eu tenho que dar mais oração, eu não tenho que ser covarde, eu não tenho que esconder a espada. Eu tenho que ser uma pessoa ambiciosa pelas coisas espirituais, sempre que eu esteja na posição de humilde. Porque tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre mim, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, para que nós trabalhemos para o Senhor, para que nós possamos dar frutos maravilhosos, apetitosos, é pela sua infinita misericórdia. Por quê? Porque somos pecadores, somos errantes, somos falhos. E se não é o Espírito Santo conosco, não somos nada. Não podemos nada e não conseguimos nada. Então, Igreja do Senhor, eu quero reforçar isso, ressaltar que este é o único canal que eu tenho no YouTube. Eu não tenho outros canais, tenho só lá o Telegram para poder assessorar os irmãos. Peço a paciência dos irmãos, porque são muitas mensagens. Peço a paciência dos irmãos com respeito aos e-mails. Amém? Eu sou bastante sincera com tudo que eu passo aqui para os irmãos. Eu não venho pregar um evangelho light, o evangelho do vale tudo, o evangelho da porta larga, o evangelho que só prega dom, unção, só prega... Não foi para isso que o Senhor me alistou nessa guerra. Aqui eu prego doutrina, aqui eu prego santidade, aqui eu pregarei renúncia, aqui eu pregarei porta estreita, aqui eu pregarei contra o pecado, porque é isso que vai nos conduzir a porta da salvação. Se eu vier só pregar dons, se eu vier pregar só maravilhas, falar só das maravilhas do céu, é fácil. Quem é que não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Se perguntar para a sociedade, você quer ir para o céu ou para o inferno, a maioria vai dizer que quer ir para o céu, ou todos vão dizer que quer ir para o céu, né? Exceto os satanistas que servem a Satanás, que Satanás promete dividir um reino que nem é dele com eles. Mas a maioria das pessoas que acreditam em Deus, elas querem ir para um paraíso, elas querem acreditar que existe um lugar, aleluia, glória a Deus, de descanso eterno. Nós todos estamos de passagem aqui. É uma miragem a vida aqui na terra. É somente uma miragem. A verdadeira vida vai começar depois que terminar esta aqui. Esta aqui. E por isso que o Senhor, pela sua graça infinita na nossa vida, meus queridos e amados irmãos, levanta o seu povo para que nós possamos nos unir como o corpo de Cristo e soldados levantados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ninguém nessa terra, ninguém, quando falo que é ninguém vai conseguir levar a Lamaia, uma igreja sozinha, um ministério sozinha nas costas, se não é o Senhor sustentando, se não é o Senhor auxiliando, se não é o Senhor dando força, fortaleza, estrutura e outros fins, espiritualmente falando, para que esta pessoa esteja na posição. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que orar um pelo outro. Eu estaria fulminada se não fossem os irmãos orando pela minha vida. Os meus irmãos que intercedem por este ministério, intercedem pela minha vida, que eu recebo o seu abraço de longe, que eu recebo o seu amor, que eu recebo o seu afeto, a sua preocupação hacia mim, e falo debaixo do sangue de Jesus, que é falar muito sério, que daqui deste lado a irmã Ruth também está intercedendo nas madrugadas. Se eu vou para o joelho 4, 5 vezes ao dia, essas 4, 5 vezes ao dia eu apresento as vossas causas, os seus propósitos, clamo aos irmãos. Meu coração arde, aleluia, glória a Deus, para que o Senhor, aleluia, alcance principalmente aqueles que se levantam contra a minha vida, principalmente aqueles que estão aí somente na espera da minha queda, porque o Senhor mostra. Nós temos que amar os nossos inimigos. Eu não considero os meus inimigos. O meu inimigo é Satanás, irmãos. Ele é meu inimigo.
Não um inimigo, uma pessoa que está cativa dos demônios, porque quem tem o Espírito Santo não vai desejar a queda do outro irmão. Esses não são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é amor, é gozo, é paz, não tem nada a ver com isso. Como está no livro de Gálatas, né? Que os frutos do Espírito Santo é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é bondade, é fé, não tem nada a ver com isso. Então quem tem os frutos do Espírito Santo não vai desejar a queda do outro irmão. Quem tem os frutos do Espírito Santo não vai ficar com inveja quando o outro é usado, pois não sabe que o outro está pagando preço para receber a unção que vem do alto, a unção pura que emana do trono de Deus, né? Então hoje, aleluia, glória a Deus, mediante a experiência que eu tive na madrugada, aleluia, infinita, eu vou me conter para não chorar, porque foi uma experiência muito edificante para mim, uma nova etapa, um novo ciclo começando, aleluia, novos degraus espirituais, aleluia, pela infinita misericórdia, porque na medida que nós vamos nos santificando, na medida que nós vamos nos consagrando, na medida que nós vamos abandonando o pecado, na medida que nós vamos, aleluia, buscando reserva para o nosso vado, frutos do alto, é normal, vou dizer desta maneira, que pela graça o Senhor derrama sobre nós mais estrutura, mais unção, aleluia. Ele derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para prosseguir marchando rumo ao céu, até que nós conseguimos entrar pelaquela porta tão pequenininha e estreita, que é a porta do céu, que é a porta da salvação, que é a porta da eternidade. O Senhor, na medida que nós vamos nos esforçando na graça, ninguém vai crescer na graça, crescer na fé, amadurecer em sua caminhada, em sua peregrinação, só comendo pipoca e vendo Netflix. Ninguém vai crescer na graça, amadurecer na fé, se não nasce realmente um desejo puro, genuíno em seu coração de dizer, eu quero ter experiência com Deus, halamaia. Porque nós vivemos o tempo da dispensação da graça e o Senhor está com as suas mãos assim expostas, né? Abertas, estendidas para derramar aquilo que nós almejamos e queremos. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor não derrama isso porque o coração do homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, não está preparado. Isso ele mesmo me disse enquanto eu orava. Não está preparado. Eu sei que neste canal, assim que como aqui neste canal acompanha muitos irmãos que acompanham outros irmãos que estão aí na batalha também. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu louvo ao nome do meu Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres corajosos, que não têm medo, que têm a ousadia do Espírito Santo para pregar a verdade, para pregar o evangelho santo da cruz, porque esse evangelho da porta larga é o evangelho do anticristo, é o evangelho que vai conduzir muitos para o inferno. Porque o céu é tomado a forças. O céu é para quem quer ir para lá. E para querer ir para lá, a gente tem que renunciar. Não tem outra, meus irmãos. Precisamos, foi como o vídeo anterior, a carne nossa é a nossa maior inimiga. Nós temos que lutar. Ela está viva, mas ela não pode regir. Ela está viva, mas não pode governar. Ela está viva, mas ela não tem que ter mais poder do que o Espírito. Mais do que o Espírito. Porque quando ela ganha território e ganha lugar, a pessoa não fica sensível à voz do Espírito Santo e não fica sensível à voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá falar um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo na terra, mediante a experiência edificadora e rica que pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor me concedeu na madrugada enquanto eu estava com a cara no pó. Como eu mencionei aos irmãos, depois da minha volta da missão, o Senhor me cobrou mais santidade, me cobrou mais vigilância, me cobrou mais oração, me cobrou mais jejum, me cobrou mais consagração, me cobrou mais isso tudo dele. E se é do desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu me jogue 100% na obra e viva pela fé, assim eu farei. Porque interessante para mim é agradar a ele. E se é do desejo dele preparar uma porta para que eu tenha o meu ganha-pão, amém, louvado seja, eu estou aqui para cumprir com ele. Porque eu disse, comentei com as minhas companheiras de obra e comentei ao Senhor como farei para administrar a igreja que tu vais colocar em minha mão, ó meu Senhor, e trabalhar ao mesmo tempo. É muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Eu não vou poder fazer isso sozinho. Eu preciso que o Senhor me mande os teus soldados, Pai amado, porque não sou eu, Pai querido, que vou escolher o povo que vai fazer parte desta igreja. És tu, pois assim o Senhor me falou em sua primeira visita. E o Senhor descansa em mim,
somente descanse em mim e eu farei isto. Amém? Então vamos falar um pouco como é que o Espírito Santo trabalha na terra. Aleluia, glória a Deus. Amada Igreja do Senhor, eu estava na madrugada. Os irmãos sabem que acompanham este canal, que todas as experiências que eu tenho pela infinita misericórdia do Senhor não são experiências ministradas na minha cabeça. Eu estou sozinha, eu estou me consagrando. Eu comecei campanhas de jejum agora, 40 dias de jejum consecutivos, né? Jejuns que eu começo e entrego no final do dia. Aleluia, glória a Deus, para poder estar mais blindada, revestida e estruturada e não permitir que a frieza espiritual entre, porque essa frieza está entrando na vida de muitos. O relaxamento, aonde a pessoa está focada somente nas coisas da terra, e aí as coisas do mundo espiritual ficam em segundo plano. É preciso ter uma organização, né, para que nós possamos conciliar entre as nossas tarefas, digamos, terrenas e as nossas tarefas espirituais diante do Senhor. O nosso compromisso é necessário ter uma organização, uma disciplina, porque, né, somos seres humanos e o dia passa muito rápido, não é? Então eu estava orando na madrugada com a cara no pó, pedindo ao Espírito Santo mais estrutura, mais força. Eu comecei a clamar ao Espírito Santo, a me quebrantar muito no Espírito Santo. Eu comecei a chamar o Espírito Santo, me ajuda, me estrutura, me dá mais força, mortifica mais a minha carne. Se eu tiver que voltar para a olaria, que eu volte. Eu não me importo, se tiver que ir 10 vezes para a olaria, eu vou 10 vezes para a olaria. Porque eu entrei por este caminho para subir. Não deixe o meu vaso estar rachado, e nem o meu altar quebrado, pois assim o Senhor me mostrou que muitos altares estão quebrados, muitos vasos rachados, e quando racha sai a unção, sai o azeite puro que emana do trono do alto. E nós precisamos desta unção, desta reserva, que nos vai manter firmes na presença do grande eu sou e daquele que tudo pode. Enquanto depois eu estava já bastante tempo orando e sentindo a presença do Senhor e me desconectando do mundo físico, porque a oração é isso. Eu aprendi com o Senhor, aleluia, que para uma pessoa chegar a ter experiências com o Senhor, ela tem que entregar-se na oração completamente, se desligar do mundo físico e entrar na esfera espiritual, porque são dois mundos diferentes. O mundo espiritual não tem nada a ver com o mundo físico. As pessoas querem encontrar palavras aqui do mundo físico para descrever o mundo espiritual, mas a verdade é que todos aqueles que têm experiências com o mundo espiritual, ou todos aqueles que veem o mundo espiritual, tem coisas até que nós vamos ver e que não vamos entender. Tem coisas que nós vamos ver que não vamos saber explicar com as palavras humanas que nós vemos, porque são realmente difíceis de explicar, ainda mais para o homem natural. Porque quem anda em espírito pensa como espírito. O homem sobrenatural, ele vai entender, mas o homem natural não vai entender, porque ele é natural, ele não entende das coisas de Deus. Ele vai pensar como homem natural, como isso pode ser possível? Não, tem alguma coisa errada aqui, porque ele está na carninha, porque ele está andando na carne, porque ele pensa como homem natural. Então, se ele tiver uma mente natural e principalmente cauterizada pelos enganos do diabo, ele não vai entender as coisas do alto, as coisas espirituais. Amém? Orando na madrugada com a cara no pó, intercedendo e clamando ao Espírito Santo. Eu clamava muito ao Espírito Santo. Senti que eu entrei num aquebrantamento fora do normal, aleluia, glória a Deus, quando a minha carne começou a tremer. Aleluia, glória a Deus. E com os olhos espirituais eu vi o homem entrando dentro da minha casa. Emanava muita glória dele, emanava muita santidade, muita pureza. Porque o Espírito Santo, ele é espírito, já está dizendo, e ele tem a essência de um homem. Ele chora, ele sente. Ele não é a simbologia da pomba, como diz que o Espírito Santo é uma pomba. É uma simbologia, né? É uma parábola, digamos assim, é uma simbologia. Mas o Espírito Santo tem a essência de um homem, pois assim eu vi, não somente nessa experiência, como em outra experiência, quando eu vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrando em um só corpo. Entrando em um só corpo.
Aleluia, glória a Deus, quando eu escutei o Espírito Santo de Deus me dizer, Ruth, com uma voz suave, mansa e cheia de amor, ternura e paz, Alamaia, disse, Ruth, eu sou o Espírito Santo em tua vida e eu habito dentro de ti. Ele caminhava pelo meu quarto, aleluia, glória a Deus, enquanto eu orava, e eu podia sentir a sua presença muito forte. A presença de Jesus é forte, mas a do Espírito Santo é muito, muito mais. Foi quando ele disse para mim, o Espírito Santo, você pediu ao Pai que te mostrasse como é o meu trabalho. Então venha. Vem comigo que eu vou te mostrar como é um pouco do meu trabalho na terra. Tome a minha mão e não solte. Quando ele me retirou, meu sentido, e nós fomos caminhando para uma casa, em questão de segundos fomos transportados, Halamaço, Bicolamaia, para uma casa de um homem. E ali eu contemplei um homem, mas antes disso, quando eu estava perto do Espírito Santo, onde ele emanava tanta glória, tanta santidade, tanta pureza, tanta formosura, eu não podia ver o seu rosto. Eu só podia ver da cintura para baixo o Espírito Santo. E eu disse, eu não posso ver o teu rosto. E ele disse para mim, assim disse o Espírito Santo, você tem que se santificar ainda mais para ver a minha face. A única face que não foi revelada e será revelada para aqueles que um dia vão viver com o Senhor é a face do grande eu sou, do Jeová Rafá, do grande Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Mas a face do Espírito Santo, assim como a face de Jesus, pode ser revelada sempre para aqueles que estão dispostos a se santificar. E às vezes, pela infinita misericórdia, Jesus revela a sua face até para crianças, até para ímpios. Tem visões, né? Tem aquelas experiências de EQM que nós podemos ver muitos que teve encontro com o homem de branco. Mas o Espírito Santo disse que eu tinha que me santificar ainda mais. E ele disse para mim, a partir de hoje, da mesma maneira que você tem experiência com o Senhor Jesus, terás experiências comigo também na tua vida. E eu fiz lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar que há mais ou menos 1 ano ou quase 2 anos, eu havia pedido essa experiência, aleluia, glória a Deus, como é o trabalho do Espírito Santo. Na palavra de Deus fala claramente qual é o trabalho do Espírito Santo, pois assim quando o Senhor, aleluia, subiu, ele fez essa promessa, aleluia, mediante a Bíblia Sagrada. Ele disse, Jesus Cristo, que ele deveria ser morto para que se cumprisse as Escrituras e a palavra, mas que o Espírito Santo, chamado como auxiliador, veria sobre as pessoas para que as pessoas acreditassem em Deus, em Jesus, e que eles se arrependessem de seus pecados. Então o Espírito Santo desceu do céu. Aleluia, glória a Deus. Isso nós vamos encontrar respaldado no livro de Atos. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Né? Quando um dia normal, estava todos ali, aqueles irmãos reunidos, né? Os Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam ali reunidos no mesmo lugar. Eu falei isso aqui nos vídeos anteriores, quando nós fizemos a campanha de busca do Espírito Santo. Então, de repente, veio do céu um barulho que parecia um vento soprador muito forte, né? Que entrou e emanou toda a casa, toda aquele ambiente onde estava reunido aqueles homens que estavam esperando o Espírito Santo, né? E então o que aconteceu? Que eles começaram a falar línguas de fogo. Cada um foi tocado por uma língua diferente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo. E tem pessoas que já vieram comentar no meu canal que foi banido, que foi extinto falar em línguas, sendo que isso está respaldado no livro de Atos, no Dispensação da Graça, no tempo da graça, ou seja, está respaldado no tempo da dispensação da graça, aleluia, glória a Deus. Que é bíblico falar em línguas, que é bíblico os dons, que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Ele tem este trabalho, é um dos trabalhos do Espírito Santo, distribuir os dons. Então nós fomos para a casa de um homem, e ali eu vi um homem, e o Espírito Santo fez eu ver a vida daquele homem, que ele havia nascido numa família cristã, ele havia sido criado nos caminhos do Senhor, né? Ele havia sido criado nos caminhos do Senhor,
Mas o que aconteceu no transcurso de sua caminhada e da sua peregrinação, ele começou a esfriar. Ele começou a andar com más companhias, porque até as nossas amizades e as nossas companhias, aleluia, tem que ser na direção de Deus. Aleluia, não estamos fazendo acepção de pessoas, mas diga-me com quem tu andas e direis quem tu és. Nós temos que andar com as pessoas na mesma comunhão, no mesmo espírito. Se eu vejo que uma pessoa está caída, está no piso, está se metendo em coisa errada, eu vou estar andando com esta pessoa, eu posso orar por ela, posso dar um conselho para ela, mas andar nas caladas, fazendo coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, isso vai esfriar a minha caminhada. Alamaia. É certo que a pessoa realmente esteja com seus pés solidados na palavra em Cristo e ela ganha aquela pessoa para Jesus. É que nem a pessoa que é firme na palavra, firme no evangelho, firme na palavra de Deus, e é um soldado disciplinado, está orando a Deus para Deus preparar uma esposa, ele vai pegar uma mulher da rua, uma mulher que não é serva de Deus, uma mulher que não vai agregar em nada, uma mulher que vai fazer esfriá-lo na caminhada, em vez dele ganhar ela para Cristo, é ela que leva ele para o mundo. São situações assim que acontecem quando não caminhamos com pessoas que estão na mesma comunhão, no mesmo espírito, e é por isso que entra tanto jugo desigual dentro da igreja, porque muitos às vezes não esperam o tempo de Deus. Aleluia, o Espírito Santo me está permitindo falar isso aos irmãos. Irmãos, essa pessoa, este homem, o Espírito Santo me fez ver a vida dele como era. Que ele andava nos caminhos do Senhor, que ele era disciplinado, que ele ia para a igreja, que ele era um jovem que tinha vontade, aleluia, de servir a Deus em espírito e verdade. Mas começou a andar com mais companhia, mais amigos que não tem nada a ver com pessoas que são servos de Deus, que estão se enquadrando na palavra. Provou bebida por primeira vez, provou cigarro por primeira vez, daqui a pouco estava usando cocaína, daqui a pouco estava usando marihuana, daqui a pouco estava usando drogas, e eu vi a decadência dele, a decadência dele, a decadência. Ele ficou escravo deste pecado por 8 anos, pois assim o Espírito Santo ia me falando toda a sua vida, alamaio. Foi então quando ele estava ali jogado no chão da sua casa, sozinho. Ele colocou como se coloca no braço assim para se apertar, para se injetar aquele líquido ali, heroína. Ele estava aplicando heroína nas suas veias. Mas mesmo fazendo tudo isso errado, ele lembrava, aleluia, glória a Deus, da pessoa que ele havia sido quando ele conheceu a Jesus, que ele não fazia aquelas coisas, que por mais que ele quisesse parar de pecar, ele não conseguia, pois eu via as correntes nos seus pescoços, eu via a corrente nas suas pernas, eu via a corrente nos seus braços, eu vi os demônios em sua volta ali afligindo para ele continuasse a destruir o templo que é para ser templo do Espírito Santo de Deus. Com drogas, com bebidas e com tudo aquilo que ia matá-lo pouco a pouco e levá-lo ao inferno. Porque aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Ele estava ali, irmãos, aplicando aquilo ali. Naquela hora eu não aguentei, eu comecei a chorar vindo aquilo ali. Vindo aquilo ali, foi quando ele aplicou aquilo ali, ele disse: Deus, se ainda existe esperança para mim, Senhor, se ainda tu me amas. Eu me lembro quando eu te servi lá no passado, eu não era assim. Eu não tenho forças para deixar isso aqui. Porque na alma dele tinha uma tristeza muito grande. Na alma dele estava pedindo, estava gritando para parar, mas porque os demônios haviam escravizados e a carne havia ganhado poder. Como foi no vídeo mencionado, aleluia, glória a Deus, o último vídeo anterior. A carne, quando ganha poder, ela vai reger, ela vai governar, ela vai prevalecer. Alamaia. Foi quando ele gritou assim: Deus, se existe esperança para mim, me ajuda. Se tu me amas, realmente me ajuda a sair dessa vida, porque eu não consigo. E aí o Espírito Santo se aproximou de maneira graduativa, tocou em seu coração. E ele sentiu o amor de Deus ali. Quando o Espírito Santo fez aquilo, automaticamente as correntes foram quebradas e os demônios saíram correndo, alamaia, da presença do Espírito Santo. E eu disse: o que mais aconteceu, Espírito Santo?
E o Espírito Santo me respondeu: venha. Nós atravessamos uma parede, ali estava aquele homem que um dia tinha sido um drogado, pregando a palavra de Deus, sendo usada pelo Espírito Santo, tendo os dons do Senhor, havia nascido na água e no Espírito, era um homem com autoridade do alto, aleluia, glória a Deus. E meu coração se alegrou muito. Alamaia. E o Espírito Santo colocava as palavras na sua boca, porque toda pregação tem que ser direcionada pelo Espírito Santo, assim como toda oração tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Aqui no livro, aleluia, glória a Deus, de João: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-los enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é um dos trabalhos do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele estava ali cheio de unção, cheio de azeite, o homem usado, e aquele passado podre, aquele passado cativante, ele usava para ganhar pessoas para o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E depois disso eu disse: eu quero ver mais, Espírito Santo. Eu quero ver mais como é o teu trabalho. Pois eu havia pedido isso ao Senhor e o Senhor viu graça 2 anos depois de responder essa oração. Que eu queria dizer: Espírito Santo, na palavra já fala como é o teu trabalho, mas eu gostaria de ver, eu gostaria de contemplar. Foi quando o Espírito Santo me disse: venha. E nós fomos para a rua. Eu não lembro que rua era, mas não era aqui no Brasil. Aliás, não era no Brasil nem aqui. Me fazia lembrar essas ruas europeias, pois tinha muitas prostitutas naquela rua. Tinha muitas prostitutas e eu vi ali uma mulher muito formosa e bela. Aleluia, glória a Deus. Muito formosa essa mulher, irmãos. Muito formosa. Foi então, cara igreja, que, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo me fez ver como foi o passado desta mulher. Ela havia sido prostituta, aliás, ela tinha sido abusada pelo pai desde os 5 anos. Abusada pelo pai. Abusada fisicamente, psicologicamente, sexualmente, sendo abusada pelo pai. Foi o que me foi revelado nessa experiência. E essa criança nasceu com traumas, com revoltas. Então, quando ela cresceu e criou uma idade mais adolescente, ela fugiu de casa e foi se prostituir. Ela disse: o meu pai nunca cuidou de mim. O meu pai me abusou, era o seu pensamento. O homem que devia cuidar de mim nunca cuidou de mim. Me abusou. Então eu não devo ter valor nenhum. Se ele me abusou, o homem que era para cuidar de mim, me amar, me proteger, eu realmente não devo valer nada. Eu vou começar a me prostituir, que pelo menos com a minha formosura eu vou ganhar muito dinheiro. E assim começou a sua vida na prostituição. Mas eu via que por trás de tudo aquilo ali, ela bebia muito, ela se drogava para ela ter coragem de deitar com os outros homens. E havia no seu coração uma lacuna de vazio, tristeza e depressão, irmãos. Ó Senhor, tem misericórdia. Muita tristeza em volta daquela prostituta. Os irmãos lembram em uma das experiências que o Senhor, aleluia, me deu enquanto eu orava aqui na madrugada, quando eu vi Jesus caminhando pelas ruas e ele estava em frente de uma prostituta e dizia: eu estou aqui, eu te amo. Pois o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Pode ser o pecado que você tenha feito, meu irmão, minha irmã, Alamaia, tem perdão. Biblicamente falando, na Bíblia, o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Se você adulterou, tem pecado. Se você caiu em prostituição, tem pecado. Tem perdão, perdoa. Se você caiu em adultério, tem perdão. Se você caiu em prostituição, tem perdão. Se você matou, fez um aborto, tem perdão. Todo pecado, biblicamente, na palavra de Deus, não creia em denominações que falam que se você adulterar não tem mais perdão. Não creia em denominações que falam, Alamaia, que você cometeu um determinado pecado, não tem perdão, porque o único pecado que não tem perdão na Bíblia é blasfemar contra o Espírito Santo. Se você está no pecado da imoralidade sexual, tem perdão. Mas você tem que dar lugar para o Espírito Santo, pois o Espírito Santo está na terra,
para tocar no homem, para convencer o homem do pecado, para convencer ele a deixar o pecado, para deixar o pecado, irmãos. Foi então, aleluia, glória a Deus, que nós a seguimos e vimos ela na sua casa entrando ali. Aleluia, glória a Deus. Ela pegou um vidro de bebida, de uísque, se serviu e começou a tomar para afogar as suas mágoas, as suas tristezas. Ela via sozinha ali. Então, Satanás começou a mandar na mente dela as setas diabólicas que se ela se matasse, tudo terminaria. Ia terminar o seu sofrimento, a sua dor, a sua peleja. Ela pensou, eu não tenho valor nenhum. Eu não valo nada mesmo. Uma mulher muito bonita, irmãos, muito bonita, muito formosa. Eu não tenho valor mesmo. Mas o maior desejo do meu coração seria formar minha própria família, ter os meus filhos, ser uma boa esposa. Mas que homem que vai querer casar comigo? Eu tenho a marca de tantos homens, já me deitei não sei com quantos homens. Eu nem sinto mais nem prazer, eu não sei nem que é amor. Eu simplesmente sou um objeto, que eles fazem o que eles querem com o meu corpo. Mas se eu me matar, tudo vai resolver. Se eu me matar, tudo vai resolver. Foi então quando eu vi que ela pegou uma corda, amarrou a corda no piso para se enforcar. Ela amarrou a corda para se enforcar, igreja do Senhor. Então ela disse assim, se realmente existe um Deus em algum lugar, eu gostaria tanto que Ele me tirasse dessa vida, porque eu não consigo. Se existe algum Deus, eu gostaria que Ele me tirasse dessa vida. Eu gostaria tanto de ser feliz, queria ser tanto outra pessoa. Foi então quando ela colocou a corda no pescoço, quando ela ia tentar se matar, o Espírito Santo bradou, falou suavemente, com muito amor e muita serenidade. Não faça isso. E ela ficou buscando de onde vinha a voz, E ele repetiu novamente, não faça isso. E ela ficou buscando, porque ela pensou que estava louca. O Espírito Santo repetiu por terceira vez, não faça isso, pois Deus te ama. E ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela tirou a corda do pescoço ali e ela se ajoelhou. E entendeu que existia um Deus que amava. Todo aquele quarto foi emanado pelo amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu disse, Espírito Santo, o que aconteceu? E o Espírito Santo disse, venha. Foi quando eu a vi pregando. Ela tinha se tornado uma missionária. Nesta visão, ela tinha 22 anos, mas na visão a qual ela já era missionária, ela já era uma mulher de 62 anos. Ela tinha tido 3 filhas, tinha encontrado um servo de Deus que a amava e a tratava com respeito. Essa mulher tinha tanta unção, tinha tanto amor pelas almas. E ela ganhava muitas prostitutas para o Senhor. Ela pregava na rua, pregava nas praças, uma soldada capacitada pelo Senhor. Irmãos, que coisa linda é ver como o Espírito Santo, Ele toca. Quando o Espírito Santo está te tocando para você deixar alguma coisa, é porque Ele está te incomodando que não tem parte com Ele. Muitos falam, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo desconforto, eu estou sentindo que eu tenho que deixar essa prática, eu estou sentindo, é o Espírito Santo que está tocando. Porque Ele tocar é uma coisa, Ele tocar é uma coisa, Ele habitar dentro é outra coisa. Porque para Ele habitar, assim Ele me disse, o templo tem que estar limpo. Naquele momento que ela ajoelhou, ele disse, agora começa o processo de purificação, a qual eu vou purificar, vou lapidar, até que o templo dela esteja limpo e eu possa habitar dentro dela e guiá-la em suas decisões, em sua vida nessa terra, para que ela dê o seu trabalho para o Senhor. Foi então quando ele me mostrou ela pregando com a ousadia do Espírito Santo ali. E eu fiquei mais curiosa, eu queria mais. E o Espírito Santo me concedeu, pela infinita misericórdia, disse, agora venha. E nós fomos para a rua e eu vi um travesti todo vestido de mulher, andando afeminado, cheio de espíritos demoníacos, espíritos que conduzem essas pessoas a serem assim, que fazem eles pensarem que eles nasceram assim. Eles não nasceram assim, porque o nosso Deus é perfeito e não se equivoca jamais.
Esses são pensamentos de Satanás que colocam em muitas mentes: eu nasci assim transgênero, eu nasci assim transexual, eu nasci assim travesti, eu nasci assim lésbica. Mentira do inferno, porque o nosso Deus é perfeito e não se equivoca. Se aconteceu isso, houve algo que aconteceu no transcurso projetado, plano diabólico de Satanás. O Espírito Santo me fez ver este jovem, quando ainda era criança, vendo desenhos. E através dos desenhos entrou o espírito do sodomita dentro dele. O espírito do sodomita dentro dele através do desenho animado. Foi quando o Espírito Santo de Deus me disse: esse aparelho diabólico tem destruído muitos lares. Muitos lares estão atribulados, cheios de enfermidades. Estão lares cheios que não têm paz por causa desse aparelho diabólico que é projetado no inferno. Os santos do Senhor têm que tirar esse aparelho. Aparelhos que os casais vivem brigando. Esse aparelho coloca secura sentimental entre os casais, coloca contenda, briga, divisão e outros fins. E outros fins. Os irmãos que têm esse aparelho dentro de suas casas têm que pedir uma blindagem, exatamente como eu pedi, para que me blindasse, para que não afetasse, porque ele suga a vida espiritual. É sentar diante do trono de Satanás, é da idolatria. Quando uma pessoa, senta para ver televisão, ele está sentando diante do trono de Satanás. Ele está sentando diante do trono de Satanás. Igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Foi então, igreja do Senhor, que o Espírito Santo me disse: você está vendo aquele grupo de irmãs ali? E eu vi umas irmãs muito simples, modestas, sem nenhuma vaidade, de coquinho, de saia abaixo do joelho, toda na doutrina. Elas estavam evangelizando na rua. Então foi marcado o dia e a hora para que aquelas senhoras evangelizassem aquele rapaz. E foi quando o Espírito Santo disse: aleluia, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer, tanto em cima do céu e embaixo da terra. Tudo tem um tempo para acontecer no céu e na terra. Tudo. Foi então quando elas pararam ele, deram um panfleto para ele, falando do amor de Jesus, falando da graça de Jesus, falando que Jesus estava voltando, falando muitas coisas. E o abraçaram de maneira calorosa. Ele se sentiu abraçado, ele se sentiu colhido. Então o Espírito Santo disse: se essas pessoas têm valor para Jesus, tem que ter valor para a igreja. Se a prostituta tem valor para Jesus, porque Jesus morreu na cruz pela prostituta, tem que ter valor para a igreja. Se o homossexual tem valor para Jesus, tem que ter valor para a igreja. Se o ladrão tem valor para Jesus, tem que ter valor para a igreja. Nós não podemos olhar com desprezo. Quantos irmãos, Alamaia, olha para essas pessoas com desprezo, com nojo. Alguns até julgam eles. Alguns até não querem abrir as portas da igreja para que essas pessoas que vieram, que foram transexual, que foram homossexual. Olha tudo o que aconteceu com o Feliciano, porque ele caiu, porque as pessoas julgavam a voz afeminada que ele tinha, porque ele tomou muito hormônio. Os próprios crentes estão matando as ovelhas. A igreja não pode ser somente um lugar onde nós vamos cultuar. Ela tem que ser uma família espiritual. Ela tem que ser uma família espiritual. Por que ela tem que ser uma família espiritual? Porque aqueles que estão no Espírito, eles vão ter os frutos do Espírito Santo. Que é o amor, que é o gozo, que é a paz, que é a bondade, que é a fé, que é a mansidão, que é a temperança, que é a longanimidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então quem tem o amor vai desprezar essas pessoas? Quem tem a bondade vai desprezar essas pessoas? Não, nós vamos acolhê-los, porque o mundo já está julgando eles, as famílias às vezes desprezam eles. A igreja tem que acolher. As ovelhas com carrapichos, as ovelhas bichadas, digamos assim, as ovelhas machucadas, nós não vamos colocar mais sal em suas feridas? Não sabemos o que aconteceu para que ele esteja naquele pecado. Existe uma história para acontecer, para que ele esteja naquele pecado. E alguns, o Espírito Santo me mostrou, que querem aparentar uma falsa felicidade. Como a pessoa vai ser feliz no pecado e no erro? Não tem como.
Ela vai beber, ela vai fumar, ela vai se drogar, vai entrar o espírito de depressão, porque os demônios se alimentam do pecado, eles se alimentam da negatividade, eles se alimentam de tudo aquilo que não vem do alto. Então, como é que essa pessoa vai ter paz? Como é que essa pessoa vai ser feliz fazendo coisas que não tem a ver com o reino de Deus? Isso é uma mentira do diabo, uma mentira de Satanás. Irmãos, as irmãs deram o panfleto. Ele foi para sua casa. Alamaia. Quando chegou ali, ele leu aquele panfleto. Ele leu aquele panfleto tudinho. E foi aí que, lendo aquele panfleto de evangelização, lembrando do amor e da fé daquelas irmãs, o Espírito Santo foi lá e tocou. Tocou aquela mensagem. Houve um impacto na sua vida, Alamaia. Foi então quando ele se ajoelhou, vestido de mulher mesmo, entregou a sua vida a Jesus. E foi aí que o Espírito Santo começou a fazer todo o seu trabalho de purificação, de libertação. O Espírito Santo tem poder para libertar. O Espírito Santo tem poder, Alamaia, para curar enfermidades, porque quando intensifica o seu toque, que é muito mais forte do que a presença de Deus, ele cura, ele liberta, ele quebra cadeados, ele derruba muralhas. Tudo flui na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo diga ao meu povo que me clame. Diga para aqueles que estão cativos que me clame. Diga para aqueles que estão enfermos que me clame. Diga que não há problema que eu não possa resolver. Alamaia. Porque o Espírito Santo é a essência de Deus. O Espírito Santo é a essência do Pai e do Filho que está na terra trabalhando. Ele tem o poder de tudo. Aqui no livro de Romanos, a intercessão do Espírito. É da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitos irmãos falam, eu não sei orar, irmã Ruth. Peça ao Espírito Santo, pois ele vai colocar as palavras na tua boca. Aqueles que têm o dom de variedade de línguas, que está respaldado em Atos, que é bíblico, não precisam entender, Alamaia. Não precisam entender. Porque quando o Espírito Santo vê graça, ele dá a interpretação do que nós estamos falando. E quando ele não quer, nós só podemos falando, e a gente não consegue falar na nossa língua nativa. Pelo menos comigo acontece desta maneira. E aqueles que falam, eu não escuto a voz de Deus, eu não escuto a voz do Espírito Santo, eu não escuto a voz de Jesus. Quem disse que você não escuta? Você acha que é só no audível que o Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fala conosco? Ele fala no nosso subconsciente, ele fala no nosso coração. Já aconteceu de você estar fazendo alguma coisa ali na sua casa e vir aquela força dentro do teu coração e te entregar uma revelação? Já aconteceu, Alamaia, de você estar vendo alguma coisa e você sentir opressão, desconforto? É o Espírito Santo que está tocando para dizer que ele não tem parte com isso. Já aconteceu de você escutar um pregador, sair da tua casa para ver um pregador, e o pregador coloca a mão na tua cabeça e você volta com dor de cabeça para tua casa, você volta com dor, você volta com opressão. Isso está dizendo que o Espírito Santo não é na vida dessa pessoa, essa pessoa está saindo da posição, porque esses não são os frutos do Espírito Santo. Porque quando o outro que está como soldado na posição põe suas mãos sobre uma pessoa que está cativa ou tem percepção espiritual, porque isso é importante. Aquele que tem percepção e discernimento de espírito, quando alguém que não está na posição coloca a mão na cabeça dele, ele sente dor de cabeça, ele sente opressão, ele sente sentimentos negativos. E aquele que não tem percepção não vai sentir nada, ele volta mais endemoniado. Ele volta com demônios. Por isso eu disse nas legalidades de Satanás que é muito sério quando alguém coloca a mão na nossa cabeça, porque existe uma transferência. Tudo no mundo espiritual se ativa e tudo trabalha, tudo se movimenta, ou para o bem ou para o mal. Então quem está com a vida no altar e coloca a mão na cabeça, eu vou começar a sentir a unção que vem sobre a pessoa, porque a pessoa é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Alamaia. O Espírito Santo me disse, Ruth, eu sou santo. O pecado fede minhas narinas. E eu, para batizar, eu purifico. Eu purifico, eu vejo graça. Um dos trabalhos do Espírito Santo é distribuir os dons. Os dons não salvam, já falei isso para os irmãos. Dom nenhum salva. O que vai nos salvar
é a vida santa na presença do Senhor. Foi então quando o Espírito Santo me disse: a partir de hoje começarás a ter experiências comigo da mesma maneira que tens experiências com Jesus. Foi então quando eu percebi que tinha subido alguns degraus espirituais. Aleluia, glória a Deus. E lembrei do que uma das minhas companheiras de missão me disse: irmã Ruth, o Senhor me disse que você está subindo de degraus espirituais. E eu respondi: Deus seja eternamente louvado e glorificado. A minha irmã disse, quando nós tomamos o ônibus, aliás, tomamos o Uber para ir para a igreja, ela me disse isso: aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos queridos, através dessa mensagem eu fiquei muito grata. Então o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, depois de mostrar esse jovem que havia sido liberto e hoje é um servo de Deus, me fez uma revelação ainda mais maravilhosa, dizendo que ele escuta as mensagens do meu canal. Isso realmente foi um gozo para minha alma, e disse que muitos dos irmãos, aleluia, não gostam de se manifestar, não somente no escrito, mas também nas mensagens, mas que acompanham o canal. Os irmãos que acompanham sabem que as campanhas sempre são bastante pessoas, não tanto nesse, né, porque ainda estamos nos levantando na medida que o Senhor nos dá graça, porque no outro canal era 1.200 pessoas orando na madrugada. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer através dessa experiência, mediante essa experiência magnífica, gloriosa, essa experiência edificante e muito bonita que eu tive e merecida, porque na hora que eu vi o Espírito Santo, eu comecei a chorar e disse: eu não sou digna disso, eu não mereço isso, eu não sou digna disso, eu não sou digna, eu não sou digna, eu não sou digna. E ele disse: é a graça de Deus que está sobre a tua vida, ou seja, a graça imerecida. Por mais santidade, por mais renúncia, por mais vigilância, por mais posição que estejamos, somos imerecedores porque somos pecadores. Mas o céu foi feito para mim, o céu foi feito para você, mas para nós entrarmos lá, nós temos que ser a semelhança do Senhor. E para isso está o Espírito Santo na terra trabalhando. Se você não tem força para orar, peça ao Espírito Santo. Se você não tem força para jejuar, peça ao Espírito Santo. Se você não tem força para se libertar dos pecados repetitivos, peça ao Espírito Santo, porque eu vi através do seu poder glorioso as correntes sendo quebradas. Se você está enfermo e até agora não conseguiu alcançar a tua cura, peça ao Espírito Santo, pois nós temos a graça. E deixa o pecado, deixa a iniquidade, deixa aquilo que te afasta da presença de Deus. Queira realmente receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, que é puro, que é santo, que é a essência de Deus e que não gosta do pecado. Ele despreza o pecado. O pecado, aleluia, glória a Deus, fede em suas narinas como cadáver morto, pois assim ele me mostrou. Igreja do Senhor, depois disso o Espírito Santo me trouxe de volta e pude realmente me deleitar na presença do Senhor e agradecer, aleluia, glória a Deus, a sua infinita misericórdia na minha vida. E então foi quando eu escutei a voz de Jesus. Ele disse: passe tudo para o meu povo, passe tudo para o meu povo, sem aumentar e sem diminuir. E eu disse: sim, meu Senhor, assim eu farei. Então eu entreguei a minha oração depois de tão bom tempo fazendo esta oração na madrugada. Aleluia, glória a Deus. E aqui estou para entregar ao povo de Deus. Amém, igreja do Senhor. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo te visite. Eu espero em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo te purifique, que te salve, que te renove. E o Espírito Santo agora me está fazendo lembrar que não há problema que ele não possa resolver na tua vida. Seja qual seja a batalha que você esteja passando, aleluia, glória a Deus, tem solução. Seja qual seja o pecado que você tenha cometido, tem perdão. Porque o único pecado que nos vai afastar da presença do Senhor e nos condenar ao inferno e depois ao lago de fogo é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando uma pessoa está sendo usada pelo Senhor e você falar que é o diabo, toma cuidado. Toma cuidado. Se não tem discernimento de espírito, é muito mais negócio você ficar calado para você, aleluia, ter a esperança de entrar pela porta da salvação. Orem, continue orando pela minha vida, orando pela vida dos meus filhos, orando pela vida de todos aqueles que estão neste canal aqui, que estão na posição, que continuam na posição,
orando por aqueles que estão caídos, orando por aqueles que fazem oração contrária, macumba, feitiçaria, que estão esperando a minha queda, orando por eles, pois nós temos que orar somente por aquele que nos persegue, e a justiça está na mão daquele que tudo pode e daquele que tudo vê. Amém? Eu estou realmente ansiosa, aleluia, glória a Deus, pela próxima campanha que nós vamos fazer, porque assim disse o Senhor, que Ele fará coisas que Ele nunca fez em outras campanhas. Os irmãos sabem que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele sempre nos surpreende de uma forma maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Eu amo muito os irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Recebo o meu abraço e se assim o Senhor permitir, eu volto. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos.